Olá, olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, tradutor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para discutir assuntos relevantes, dicas de leitura referente à religião, história da religião, sociologia da religião, mitologia, etc., sem nenhum caráter apologético, ou seja, não visa pregar nada, ou seja, não estou aqui para pregar nada, mas para discutir as obras, né, para dar as dicas de leitura e o que eu penso de cada livro, né, o que eu aprendi com cada livro. Então, novamente, vou falar do Reza Aslan, que eu já li aqui no canal, comentei o Zelota, em que ele fala da vida de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, por uma perspectiva mais histórica, né? Então ele cria uma biografia mais histórica de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, né, que é a base do cristianismo. E aqui ele vai discutir a questão de Deus, né? O Reza Aslan, ele é de família iraniana, ou seja, de cultura islâmica, foi para os Estados Unidos, tornou-se cristão e depois deixou de ser cristão, né? Aí deixou de ser cristão, voltou a ser muçulmano. E aí ele carrega toda essa bagagem de discurso interreligioso, porque ele conhece o islamismo, conhece o cristianismo, participa das duas religiões, e ele vai discutir a questão de Deus, porque lembrar que as três grandes religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ou seja, eles têm o mesmo Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? O Deus do José do Egito, o Deus de Moisés, né? O Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Jesus Cristo, né? Então, lembrar que Jesus Cristo também aparece no Alcorão. Tem vários trechos do Alcorão que fazem referência a Jesus e tal. Ele vai discutir, só que é o início do livro, né? O livro é 2 em 1. O início do livro ele vai discutir as religiões, o surgimento das religiões, né? Vai voltar lá da Idade da Pedra. E o início do livro eu achei muito parecido com o Homo Sapiens, né? do Harari, né? Yuval Harari, que lançou uma série de livros, né, sobre antropologia, religião, e recentemente lançou o Nexus, né, que vai falar de inteligência artificial, então está na minha lista de leitura. Vou comentar aqui os Sapiens e outros, né, Homo Deus e tal. Então ele cita até o Harari aqui, e aí eu achei o início muito antropológico, né, para essa questão de Deus. Aí a segunda metade do livro é que ele vai abordar a origem dos monoteísmos. Aí vai falar do Zaratustra, do Akhenaton, né? Aí vai falar do Moisés, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, e vai até o panteísmo, né? Então vai até o panteísmo. Ele começa no animismo, da ideia do totem, né? Da ideia dos deuses em forma animal. Lembrar que várias religiões tinham a ideia do deus mistura de homem, mistura de animal. Inclusive os deuses egípcios eram assim, né? Eles tinham corpo de homem e cabeça de algum animal. Então essa questão de misturar o ser humano com a natureza, né? Os deuses a mistura de ser humano e natureza, é uma forma do ser humano colocar o caráter humano na natureza. E aí conseguir controlar a natureza, ter oferendas, né? Dar oferendas a esses seres. Então ele vai voltando essa questão dos mitos, né? E eu acho que ele cita inclusive essa questão dos mitos, a importância dos mitos, a significado que o mito dá à tribo, né? Então a ideia do Deus da tribo contra o Deus da outra tribo, né? Então tem essas questões e vai explicar também o surgimento da agricultura, ou seja, o mesmo aspecto, o mesmo olhar antropológico que tem lá no Harari, no Sapiens, né? Então eu já recomendo você já ler o Sapiens, né? Eu recomendo ler o Sapiens porque essa base aqui muito introdutória, né? Assim, se ele quer entrar nesse tema, ele tinha que desenvolver mais, né? Então acho que eu quando adquiri o livro, eu pensei mais que ele vai falar do monoteísmo, né? Deus é a ideia monoteísta. Ele só faz isso lá para metade, então ele vai começar toda essa parte dos totem, animismo, xamanismo, né? Toda essa parte que já tem, por exemplo, aqui no Joseph, né? Joseph Campbell, Poder do Mito. É o mesmo lá do Jornal do Herói, né? O mito do herói e tal, o herói de mil faces, né? As máscaras de Deus. Então eu recomendo O Poder do Mito, em que é uma entrevista, né? Isso aqui foi publicado logo depois da morte, né? do Campbell, que é um famoso estudante, assim, especialista em mitos, em mitologias de todo o mundo, né? Então, se você quer entender o que é mito, a importância dos símbolos, né? As mandalas, aqui é um dragão meio chinês, é uma entrevista, então, perguntas e respostas. Foi publicado em 88 esse livro, então é sensacional assim para conhecer aquelas outras obras, né, do autor aqui, ó, tá, né? Então, o Campbell dá um Google aí que você vai ver. E o Campbell trabalha muito com a questão dos deuses, das deusas, né?
Porque assim, aqui também começa aqui o Reza Aslam falando disso, né, que primeiro surgiu os politeísmos, né, depois os enoteísmos, ou seja, um Deus se destaca, surge a monolatria e da monolatria surge o monoteísmo. Né? Essa é a visão antropológica da coisa. E aqui no Poder do Mito ele vai trabalhar também a questão de existir a deusa, né, os cultos da deusa, ou seja, da oferenda da terra, da agricultura, da fertilidade. O culto da deusa, depois o culto da deusa e do deus, né? Aí, tinha uma deusa e um deus. Depois começou a surgir o culto em que um deus cria o mundo a partir da deusa, né? Um deus que usa o corpo da deusa para criar o mundo. Série de mitos. E aí até surgiu o culto ao deus, né? Que é o deus patriarcal, e que o deus patriarcal cria o mundo. Né? Então são 4 jornadas, são 4 etapas, né? Primeiro a deusa, segundo a deusa e o deus, né? Ou seja, um ser masculino e um ser feminino, ser feminino e ser masculino. Depois vai ter um deus criando a partir do corpo da deusa, né? Então ele vai usar ainda o corpo da deusa para criar o mundo, tipo assim lá o Marduk e Tiamat, né? Tiamat, que é um mito sumério, caldeu, né? Da Babilônia e tal. E aí depois aí surge o Deus cristão, por exemplo, o Deus judeu, né? O Deus judaico, o Deus Zaratustra e tal, que é o Deus que cria sozinho, ele criou o mundo, pronto, não tem Deus. Né? E lembrar que, né, em outras mitologias, lá em Canané, por exemplo, na Canaã, que ainda era esse estágio do Deus e a deusa. Então tinha um Deus lá, né, o El, e tinha a Xerá, né, que é a deusa. Então, mas segundo a Bíblia, né, segundo as Escrituras, segundo o Gênesis, na verdade existiu o monoteísmo, né, o monoteísmo, e depois o ser humano se tornou idólatra. Aí o ser humano se tornou politeísta. Né, então é diferente a ordem, e que sempre existiu uma ordem de monoteísta, tipo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote do Deus único. Né? Então, no meio de um monte de gente idólatra e politeísta, sempre existiu pessoas monoteístas, tipo Noé, né? O mito de Noé lá, né? Você lê na Bíblia como um mito, né? Lê na Bíblia como uma alegoria, lê na Bíblia como uma parábola. Então, existiu Noé, né? Então existiu Noé, e ele era um monoteísta da época dele. Né? Então sempre vai existir um monoteísta, sempre vai existir um culto ao Deus único. Né? Isso fazendo a leitura já aproximando a segunda parte desse livro, né? Que é discutir a ideia do monoteísmo. Né? Muito bem, vamos falar de outro livro que trabalha com símbolos, que é justamente o homem e seus símbolos, do Carl Gustav Jung, né? Que é um psicanalista, psicólogo analista, que foi um dos discípulos do Sigmund Freud, mas tem uma carreira independente, porque ele passou a estudar o que? As mandalas, por exemplo, passou a estudar as mitologias, os símbolos, né? As várias culturas humanas, seus símbolos. Então é um livro fartamente ilustrado, né? Depois eu vou ler aqui no canal esse livro, eu já li em outro canal que faz de crítica literária, né? Ele é um livro, né, que o Jung aqui é um livro fartamente ilustrado, que são vários ensaios do Jung, né, introdução do Jung, resumindo a obra sobre o inconsciente coletivo, os arquétipos, né, os símbolos, e também vários secretários, discípulos dele, né, do Carl Gustav Jung, falando desses assuntos, né, que são os mesmos assuntos que estão aqui no Campbell, né. Então, as obras, né, o diálogo das obras aqui, porque é justamente essa parte, né, dos símbolos, das mitologias que tem aqui no Reza Aslan, né? Então é isso aí o mundo. Então é bom você ler lá o Sapiens, do Harari, ler aqui a obra do Campbell, que faz mitologias, ler a obra do Jung, né? Que é o que vai trabalhar. O ser humano cria símbolos, o ser humano condensa ideias em símbolos, cria essas mitologias, explicações do mundo, por que o mundo existe, os custos de fertilidade, né? Então, e aí ele vai entrar inclusive aqui no Göbekli Tepe, né? Tepe, que é esse sítio arqueológico encontrado lá na Turquia, né? na Anatólia, mostrando uma possível civilização de 12 mil anos, né? 12 mil anos. Então você imagina, há 12 mil anos os índios estavam aqui colonizando a América, né? Foi a época do Estreito de Bering, dá uma baixada no mar ali, o pessoal começou a colonizar a América. Então, possivelmente há 12 mil anos é a colonização, né? Da pessoal ali da Ásia que veio para a América, né? Os índios, né? O pessoal nativo aqui, que não é da América exatamente, eles vieram para a América muito antes dos europeus, né? Os europeus estão aqui há 500 anos, né? A gente sabe aí os espanhóis, os portugueses, os holandeses, né? Os ingleses, etc., os franceses, mas quem está na América há 12 mil anos, possivelmente, para as catalogações aí, né? Pelos sítios arqueológicos, são esses nativos que vieram ali da Ásia, né? Mas na Ásia mesmo, na Turquia, já existiam civilizações também há 12 mil anos fazendo templos, né?
Os caras carregavam pedras, né? Então dá uma pesquisa aí, Göbekli Tepe, né? Göbekli Tepe. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Não estou lembrando a página aqui, mas ele vai falar desse sítio, né? A parte inicial aqui, ele vai falar desse sítio, que é justamente um templo, né? Em uma época assim que, olha, mas o pessoal naquela época já era, não era mais nômade, já era agricultura, né? Porque a ideia de agricultura surgiu lá na Suméria, né? Aquela região da Suméria, do Nilo, né? Há um grande alagamento dos rios. Ali na região da Índia existe um grande alagamento dos rios, e aí as pessoas vivem nas margens dos rios para poder praticar agricultura, né? Então, ou seja, mas aqui, ó, né? Göbekli Tepe, né? Tem uma foto aqui, mas você vai achar na internet, você dá uma pesquisada, muita coisa sobre esse assunto, que é uma possível civilização há 12 mil anos, né? Então, ou seja, né? A Bíblia fala de uma possível civilização de 6 mil anos. Se você fizer uma leitura ali, né? Igual os judeus, está aí no ano 5.785, né? E tem datações mais tardias, que o mundo teria 6 mil anos, né? Então tem várias catalogações. Ora, isso é possivelmente depois do dilúvio, por exemplo, né? Podemos dizer, depois do dilúvio. Que o dilúvio existiu ali na bacia do Mediterrâneo, no Mar Negro, na região ali da Suméria. Agora existe também uma leitura da Bíblia que o dilúvio teria acontecido na Terra toda. Então, será que o dilúvio aconteceu na América? Será que o dilúvio atingiu os maias, né, aqui na América? Será que foi o dilúvio que acabou com os maias? Né, então, tem toda essa discussão. Será que o dilúvio chegou lá no Tibete, né, lá naquelas altas cidades lá do Tibete, né, do Himalaia? Será que o dilúvio chegou no Himalaia? Porque o dilúvio chegou no Ararat, né? Diz que a Arca de Noé, ela estacionou ali, né, no Monte Ararat, que fica na Turquia, com a Armênia, né, e tal. Então, todas essas questões, né, o Reza Arazan vai falar, né, só que não aprofunda igual esses livros que eu te falei aqui. Então, se você quer a coisa mais aprofundada, eu vou dar mais atenção para esse livro na segunda parte, que aí ele vai começar a falar do Zaratustra, né, da questão do dualismo, vai começar a falar do Akhenaton, né, aquela ideia da monolatria lá no Egito, que já existiam vários deuses no Egito, né, mas o Akhenaton escolheu o Aton, que é o disco solar, né, era simbolizado como disco solar, enquanto aponta o Amon, que é um outro deus, né, que tinha lá no Egito. Então ele criou a monolatria, porque os outros deuses continuaram, e ele criou a monolatria, ou seja, ele fez um proto-monoteísmo, porque o monoteísmo mesmo só existe um Deus, acabou, né? Não tem nenhum outro Deus. Aí é a ideia de Deus, quando ele bota um Deus aqui assim, é essa ideia que a gente tem, que é o Deus monoteísta, né? Então já vai logo. Aí ele vai discutir na segunda parte, né? Que aí ele vai discutir mais a partir da Akhenaton, a partir de Moisés, né? E aí Moisés, a questão do judaísmo, dos 10 mandamentos, e aí do Moisés vai ter o cristianismo, e também reivindicando o Moisés como profeta, a Torá, né? Enquanto livro sagrado, vai ter os muçulmanos, né? O islamismo, que também vai seguir a linha mosaica, né? Ou seja, vai referenciar a Torá, vai referenciar o Evangelho, né? Os Salmos, o Evangelho, e aí vai criar, então, aí vai ter a escrita do Corão, né? O Corão, que já é o livro sagrado muçulmano, né? Então, ou seja, vai fazer uma linha do tempo mesmo, né? Vai criar aqui o livro até ele chegar, por exemplo, à questão do sufismo e o panteísmo. Então a gente vai ver no próximo vídeo. Então, de início é basicamente isso aqui, né? Essas discussões antropológicas que ele passa, né? E aí eu já dou as dicas, né? De ler essa questão dos mitos, dos símbolos, é basicamente o material que está aqui no Homem e Seus Símbolos, do Carl Gustav Jung, e é o mesmo material, essa é bem sintético, né? Porque é uma entrevista do Joseph Campbell, né? Sobre o poder do mito, ok? Então é basicamente isso aí. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.